As informações e os detalhes com Cláudio Rezende. 6h17, boa noite, Emanuel, Léo Figueiredo, aqui nos acompanha na turma do Bate-Bola. Continua o assunto Jorge Sampaoli. Desde ontem à noite, no programa Bastidores, trouxemos informações pessoais, do Sampaoli, alguns detalhes que a gente vem apurando que vão deixando cada vez mais clara essa situação de saída do treinador. O Sampaoli já avisou que não vai permanecer na casa alugada que ele mora em Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte, e está colocando à venda também o carro que ele utilizava, vinha usando aqui em Belo Horizonte para se locomover. A informação que a Itatiaia apurou também nas últimas horas é que o gerente de futebol, o braço direito do Sampaoli, o secretário do Sampaoli, o Gabriel Andreatta, também já agendou mudança do apartamento dele em Nova Lima para o início da próxima semana. São fatos aí que demonstram que a turma está de mudança de Belo Horizonte. Sampaoli e Andreatta e toda a sua equipe, a comissão técnica do Atlético. Por enquanto, a diretoria do Galo está aguardando esse comunicado oficial do treinador. O que me parece definido é que o Sampaoli vai mesmo comandar o Atlético na reta final do Campeonato Brasileiro, até porque tem no seu contrato a questão da premiação. O time chegando, quarto lugar pelo menos ao G4, garantindo essa fase de grupos. O Sampaoli tem uma premiação e tem um prazo para a resposta dele ao Olympique de Marseille da França. O prazo limite dia 26, foi o prazo que ele pediu após o fim do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão acaba dia 25, na próxima quinta-feira. Por conta disso, tudo está caminhando para ele terminar o Brasileiro e aí avisar mesmo que vai deixar o Atlético. Agora, o Galo não vai abrir mão, a informação também que a gente apurou, dessa multa rescisória. O Sampaoli, chegando ao Atlético, falando que vai deixar o clube, o Atlético vai querer receber a multa rescisória dele. Até porque o Olympique de Marseille, porque não vai ser o Sampaoli que vai pagar a multa, Muito possivelmente, se ele vai mesmo acertar com o time francês, o clube que costuma pagar a multa rescisória para tirar o treinador de a outra equipe. E o Olympique de Marseille tem dono. Trouxemos hoje no Rádio Esportes, o dono do Olympique de Marseille é um milionário norte-americano, o Frank McCourt, tem 63 anos, é também proprietário de uma das franquias mais famosas de beisebol dos Estados Unidos. Ele é dono do Olympique de Marseille desde 2016, ano passado até. Teve uma notícia na França de que uma família árabe saudita lá, um dos milionários sheiks árabes, iriam comprar o Olympique de Marseille, mas a repercussão não foi muito boa por lá e acabou não dando negócio. De qualquer forma, o Atlético de olho aí nessa questão da multa, já que o treinador não vai querer ficar para sequência do campeonato, para sequência da temporada 2021. E o nome do Renato Gaúcho é o mais forte e nos últimos dias a gente vem conversando com vários colegas no Rio Grande do Sul sobre a questão do Renato Gaúcho. Como o torcedor do Atlético está tendo, Emanuel, Léo Figueiredo e amigos, que ter paciência com relação ao Sampaoli, porque a gente vem falando aqui, mas o Sampaoli quer completar o Campeonato Brasileiro. O Renato Gaúcho, se for ele mesmo o treinador do Atlético, o Galo vai ter que ter paciência também, porque ele tem pela frente uma final de Copa do Brasil e serão os 2 domingos próximos, quando já o Campeonato Mineiro estará em andamento. Depois do Brasileirão, ele tem 2 domingos contra o Palmeiras, Grêmio e Palmeiras, finais da Copa do Brasil. E o que tem sido tratado na imprensa gaúcha é que, independentemente do resultado da final, o Renato Gaúcho está muito desgastado no Grêmio. Ele vinha cobrando investimentos aí nos últimos meses da diretoria do Grêmio, isso não caiu muito bem por lá. Já há um desgaste natural do tempo também. O Renato já está há vários anos à frente do Grêmio. Agora, tem um cenário aí que pode preocupar o Atlético na questão de concorrência no Renato Gaúcho. Caso o Flamengo não vença o Campeonato Brasileiro. Porque o Flamengo está aí disputando com o Internacional, o Inter está à frente do Flamengo, tem um confronto direto domingo. Tem uma situação que, se o Flamengo não for campeão brasileiro, o Rogério Ceni corre risco de demissão. E se isso acontecer, o Rogério Ceni cair no Flamengo,
O nome do Renato Gaúcho é forte e vira uma opção forte no Flamengo. E aí é uma concorrência pesada pro Atlético. O Flamengo também tem investimentos e tem um timaço, né? Nas mãos, e o Renato Gaúcho é carioca, né? Ele gosta do Rio de Janeiro, é o carioca da gema lá, ele gosta de ir pro Rio, ficaria em casa. Mas fora esse cenário, o Flamengo, se for campeão, até melhor pro Atlético nessa questão aí, envolvendo o Renato Gaúcho. O certo é que a torcida do Galo tem que ter paciência, Léo Figueiredo, primeiro com o Sampaoli, que por enquanto vai continuar aí querendo terminar o campeonato, e depois, se for mesmo o Renato Gaúcho para ser o treinador. Paciência é a palavra para a torcida do Atlético, Léo. Cláudio, a paciência com a situação do Sampaoli, né? Mas a paciência com o time, ela tá meio que no limite e a corda no pescoço para esse jogo de domingo, porque a gente, né, tem falado muito sobre o extracampo, mas dentro do campo as coisas precisam funcionar no domingo contra o Sport, com o Fluminense fungando no cangote. O Galo precisa ganhar, independentemente da situação. No momento não há de se cobrar mais desempenho e sim resultado. O Atlético precisa ganhar o jogo do Sport. Sobre todo o quebra-cabeça envolvendo o Sampaoli, vai ficando claro por todas as informações que chegam de que ele está cada vez mais distante do Atlético, e me parece que, até por ter uma multa, o próprio Sampaoli não se pronuncia, esperando que o Atlético abra mão disso para facilitar uma saída, coisa que sinceramente eu acho que o Atlético não deveria fazer, porque tem um contrato com ele, e por mais que o trabalho não esteja terminando tão bem, mas é um trabalho positivo. Se o Galo se classificar, se estiver no G4, é um trabalho bem sucedido para o ano. O Sampaoli atinge a sua meta, está terminando de uma maneira não tão legal quanto a gente esperou, até pela expectativa que foi criada por ele e pelo time com um bom futebol, mas o Atlético tem que ficar na dele. E também é inteligente por parte do Atlético pensar no Renato Gaúcho, saber da situação do Renato, porque é o número 1 e seria o melhor para assumir o Atlético, e também, conforme você já citou, até num plano B, né, Cláudio? Porque esse é mais difícil. Pensar no Renato é a decisão mais fácil. Grande treinador, cara que se entende muito bem com um clube, com a torcida desse tamanho, um perfil diferente. Se tem algumas críticas ao método Sampaoli de vestiário, de relacionamento, o Renato Gaúcho dá um show nisso, porque ele compra o boi dos seus atletas mesmo. A gente é que vai ter problema, porque o Renato briga com a imprensa em todas as coletivas, mas tudo bem. Se o time jogar bem, como o time do Grêmio fez nos últimos anos com o Renato, e dentro lá no vestiário as coisas funcionarem bem com o Renato, e ele der prosseguimento ao grande time que o Atlético tem e está montando para a próxima temporada, eu assinaria embaixo de uma saída do Sampaoli e uma chegada do Renato. Rezende. E pelas informações que a gente tem também, uma vinda do Renato Gaúcho, o valor também de contrato e mensal dele e da comissão técnica do Renato é menor do que a do Jorge Sampaoli, que o Atlético estaria pagando, já está pagando aí nesse último ano, pagou para o Sampaoli. Agora, Emanuel, time completo no fim de semana. Tudo indica, né? O Keno deve viajar mesmo, fica à disposição do Sampaoli, e aí pode ter Keno, Savarino e Sacha no ataque, muito provável que isso aconteça, e no meio campo, Jair e Johan garantidos. Fica uma vaga ali, o Alan pode jogar junto com o Jair, o Alan Franco ou o Natan. Esses três aí, Alan Franco e Natan, disputam uma vaga no meio campo do Atlético. Time completo, né? Se o Keno realmente for confirmado pelo Sampaoli, aí agora é com ele. E também uma possibilidade de voltar a vencer fora de casa, porque convenhamos, Emanuel, 180 milhões o Atlético gastou para montar esse time. O Fluminense gastou 9 milhões e tem uma folha de apenas 4 milhões, as informações que o Wellington Campos trouxe recentemente aqui na Itatiaia. Ficar à frente do Fluminense me parece que é obrigação do Atlético, Emanuel. Bom, ainda sobre o Renato Gaúcho, eu li uma entrevista que ele concedeu a um site dizendo que são 4 anos e meio de Grêmio, e nesse período o Grêmio vendeu quase 800 milhões de reais em direitos de jogadores. Citou Cebolinha, citou agora recentemente o PP. Esse é um grande legado que o Renato Gaúcho estaria deixando para o Grêmio, além dos títulos conquistados. Olha,
a saída do Sampaoli é uma coisa mais do que normal no futebol. Ele não criou laços em Belo Horizonte, ele não se tornou uma figura simpática em momento algum. Ele fez questão o tempo todo de ser uma pessoa de difícil convivência. E o dólar não vai cair, o Atlético não vai deixar de ser Atlético por causa da saída do Sampaoli. Eu só espero que ele esteja tendo a dignidade de comunicar ao presidente do Atlético, ao Sérgio Soares, que ele está saindo para que o Atlético comece a tomar providências. Não está cometendo crime nenhum. Ele vai sair como mais um técnico que passou pelo Atlético e não deu certo. Há méritos, sim. Ele é trabalhador, sim. Ele colocou algumas novidades no Atlético, também. Mas não foi nem é tudo aquilo que todo mundo pensava quando ele chegou e foi anunciado como um dos maiores técnicos do mundo. Para mim, ele nunca foi e dificilmente será um dos maiores do mundo enquanto ele se julgar acima de todos. 6h27. O Atlético tem um jogo hoje de interesse no Campeonato Brasileiro, o jogo do São Paulo, que pode ultrapassar o Atlético na tabela do Campeonato Brasileiro, e também o Atlético secando o Fluminense para garantir uma posição de destaque entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro para a Copa Libertadores da América. A vida segue, Cláudio Rezende, e o Sampaoli arrumando as malas. Boa sorte, boa viagem. E o Atlético tem agora, pro início do Campeonato Mineiro, definições contratuais aí de jogadores que chegaram. Pra gente explicar pro torcedor do Galo, janela de transferências no Brasil, ela reabre no dia 1º de março, e o Atlético tem 2 jogadores aí nessa questão. O Hulk, né, que vem do futebol chinês, e também o Nacho Fernandes. Nacho Fernandes saindo da Argentina no domingo para chegar a Belo Horizonte, aí sim ser oficializado, mas o Nacho Fernandes também terá que esperar o dia 1º de março pela questão da janela. E o Dodô, lateral esquerdo, daqui a pouco o Emerson Pansieri vai trazer uma entrevista aí com o presidente do Cruzeiro. Isso aí vai refletir na situação do Dodô, viu? O Cruzeiro conseguindo voltar a registrar jogadores, porque o Dodô tá com esse problema. Ele não teve o contrato registrado pelo esse impedimento do Cruzeiro. Os advogados do Dodô estão tentando resolver essa situação. Questão de bid aí, ele não apareceu no Cruzeiro no bid porque não poderia registrar, e ele precisa entrar e sair no bid no Cruzeiro para ser registrado pelo Atlético, e aí sim o lateral Dodô ter condições de jogo com a camisa do Atlético aí pro início do Campeonato Mineiro, Emanuel.